Olá! Hoje nós estamos aqui para mais um estudo. E antes de iniciarmos, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, o Mestre amado. Nesse instante, eu rogo a Deus e aos mentores da casa, aos nossos mentores individuais, que venham em nosso auxílio. Que eu possa ter a clareza ao transmitir o estudo de hoje e que possamos tirar o máximo proveito da lição de hoje. Que assim seja. Bom, gente, no momento em que a gente está vivendo com tantas pessoas desencarnando ao mesmo tempo, dias que mais de 3.000 brasileiros perdem a vida, o nosso tema de hoje vai ser a transição para além-túmulo. Leon Denis, ele nos diz que temos que encarar a morte face a face, pelo que ela é na realidade. E a gente tem uma visão muitas vezes errônea, como se depois da morte fosse o fim de tudo, mas não é isso que acontece. A morte é a cessação da vida, quando aquele corpo que já não nos servia mais, a gente deixa ele para trás. E aí a gente tem que fazer uma diferenciação com o desencarne, que o desencarne é o desligamento do espírito desse corpo que nos pertence. Mas é muito importante a gente frisar que em todos os casos é uma transformação, uma transição, porque hoje esse corpo que serve de veículo para o meu corpo, amanhã ele vai desintegrar e ao decompor, ele vai se transformar em plantas, em flores, em outro tipo de matéria. A vida, ela sempre continua. Porque na natureza a gente sabe que nada se perde, tudo se transforma. E ao mesmo tempo que esse corpo vai seguir as suas funções, dando vida a outras vidas, o nosso espírito vai continuar vivinho e ele apenas vai mudar de plano. Ele vai deixar o plano material e voltar para o plano espiritual, onde que é a nossa verdadeira vida. Essa transição é como se um homem saísse de uma aldeia pequenininha e fosse para uma super metrópole. Muitas vezes isso vai deixar a gente meio confuso se a gente não preparar para esse momento. Então, a gente vai falar mais sobre como que é esse momento, essa transição, como que é do outro lado. Mas a gente tem se perguntado muito, se tivesse mais oxigênio, se tivesse mais hospital, como que é? Será que esse instante já estava pré-determinado? E os Espíritos respondem que sim, tanto no livro dos Espíritos, como no livro O Consolador, que é um dos livros que a gente vai usar neste estudo, fala que de fatal só tem o instante da morte, que já está pré-determinado, que quando lá atrás a gente programou como seriam as diretrizes maiores da nossa vida, a gente também programou qual seria a espécie desse desencarne. Mas existe uma exceção, que é o suicídio. O único que foge dessa pré-determinação é no caso do suicídio. Porque o que acontece? Quando a gente faz a nossa programação de vir para cá, a gente recebe esse corpo, ele vem com um princípio vital suficiente para que a gente passe por todas as provas e todas as tentações. E muitas vezes são essas provas e expiações que vão nos fortalecer, que servem para que a gente evolua e muitas vezes retifique alguma coisa que há
que a gente cometeu lá atrás e aprenda a fazer bem feito, fazer novamente da maneira correta. Mas, e dentro da gente, a gente traz uma luz divina, a gente sente essa força, a gente vem provido de uma força interior para que a gente consiga cumprir todas essas metas. Mas de diversas maneiras, não só eliminando a nossa vida pelo autoextermínio imediato, né, alguma ação, a gente também tem muitos suicídios indiretos, que é quando a gente abusa de todas as formas, através dos vícios, comendo muito, não dormindo o suficiente, qualquer coisa que agride o meu organismo físico, eu estou gastando mais fluido vital do que o necessário e por isso abreviando o meu tempo de vida. Então isso também é considerado um suicídio e são os dois casos que não é fatal no verdadeiro sentido da palavra. Mas mesmo numa doença, a gente, como essa, né, que está perto de nós no momento, a gente tem o desígnio divino. Muitas vezes essas pessoas que estão desencarnando nesse momento estão aqui na Terra já previamente com essa determinação. E uma coisa que é importante a gente falar, que a gente permanece o mesmo. Quando a gente morre, a vida do nosso espírito continua, não há uma interrupção. A gente vai ser o mesmo com os mesmos vícios, com as mesmas virtudes, com as enfermidades. Lá a gente vai ter mais liberdade. E essa liberdade ela vai ser condicionada ao nosso adiantamento evolutivo. Mas é importante a gente frisar, tanto do lado daqui como do lado de lá, nós estamos evoluindo. E os nossos amigos protetores os nossos que servem muitas vezes de arrimos nas nossas vidas, eles estão tanto do lado de lá como do lado de cá. E quando a gente está triste do lado de cá, porque alguém se foi, do lado de lá eles estão comemorando, porque alguém está por chegar. Mas será como que acontece esse instante da morte, né? Primeiro, o desencarne ele não acontece ao mesmo tempo que a morte do corpo. Às vezes, quando a pessoa é muito materializada, esse desencarne ele vai gastar um pouquinho mais de tempo e ela se sente presa àquele organismo, o laço não se corta, não se desprende de imediato. O desencarne ele vai ser gradual e vai depender tanto da evolução quanto do tipo de morte que a pessoa tiver. No instante da morte, como que acontece esse instante da morte? Como que a gente reage? Se a gente observar os instantes que antecedem a morte, a gente vê que tem pessoas que tranquilamente vê que está se aproximando da morte, tem uma certa preparação, uma resignação daquilo que antecede. Já outras pessoas passam por uma agonia muito grande e por uma sensação quase que convulsiva. Então, a gente observa que é muito diferente a reação de cada pessoa. Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Então, a gente percebe que quanto maior é o laço que liga o ser humano, o espírito, a matéria, maior é a sensação de sofrimento na hora que se sente que se aproxima o instante da morte e na hora que ela efetua, né, que efetivamente ela acontece, né? Então, a gente vê que quando
ela acontece a um período de perturbação, de entorpecimento. E isso vai depender da preparação para a morte. Quanto estamos preparados para a morte? Lembra do caso da metrópole, que como se a gente saísse de uma aldeiazinha para uma grande metrópole? Se nesse caminho não nos prepararmos para chegar nessa grande metrópole, a hora que nós chegarmos até lá, nós vamos nos sentir muito perturbados, sem entender direito daquilo que a gente está vendo. Se a gente não souber de antemão o que pode encontrar lá. Por isso, é tão importante essa preparação. E essa duração dessa perturbação, ela depende também da nossa natureza, do valor que nós damos à vida espiritual, se estamos ou não preparados para ela. E é muito interessante que para a pessoa mais espiritualizada pode ser alguns instantes. O Chico, a gente tem notícia que praticamente ele já teve lucidez, assim, direto, já foi recebido. Enquanto a gente vê numa reunião mediúnica que tem espíritos que têm anos e anos que está ali naquela situação, sem se dar conta que desencarnou ainda. Tanta é a perturbação. Mas é como se houvesse uma névoa na frente da pessoa, que aos poucos vai clareando o pensamento e as percepções vão ganhando mais nitidez. E o espírito, à medida que ele vai ganhando uma lucidez, vai readquirindo a lucidez, é como se ele abrisse para uma nova vida. E ele compreende que do lado de lá está a verdadeira vida. E essa demora de chegar a essa lucidez, ela vai depender muito da preparação que a pessoa tem, do conhecimento que ela tem da vida futura. Ela vai pensar muito, porque na medida que a pessoa tem um conhecimento prévio de que a vida continua, de que a vida espiritual é uma continuidade da que temos aqui, é mais fácil compreender o que está acontecendo. E no caso do suicida, por exemplo, e daqueles que são muito materializados e chegam do lado de lá e compreende que a vida continua. Para aquele que não tinha noção da vida espiritual, ele vai ficar muito confuso. Mas como que eu estou vivo se me falaram que tudo acabava com a morte? E isso acontece com quem suicida. Que a primeira impressão que ele tem do lado de lá é de decepção. Porque se ele achou que conseguia exterminar a vida, ele vai ter uma decepção ao sentir que do lado de lá a vida continua e que além disso ele ainda vai experimentar os sofrimentos daquele último momento. Os motivos do suicídio, eles são de ordem humana e passageira. Por isso é tão importante na nossa vida o orai e vigiai, que a gente tem que estar sempre em constante oração, para que a gente se conecte sempre com a espiritualidade maior, que nos auxilie nesse processo de superação das provas e expiações dessa vida, porque a gente tem que ter em mente que todas são passageiras e todas as provas e todas as expiações, se é permitidas por Deus, têm um propósito maior na minha vida. Então é importante que a gente tenha isso em mente. E mais importante ainda, que se os motivos dos suicídios são de ordem material e passageira, os motivos para a gente viver são de ordem eterna e sobre-humana. Então, é muito importante a nossa oração. É importante que a gente ore para aqueles
para a gente, né? Para fortalecer nesses momentos de dificuldade, mas é importante que a gente ore também para aqueles que já desencarnaram, para que eles sintam a nossa emanação de amor e se fortaleça estando nesse período de perturbação ou não, que a gente consiga envolvê-los com a energia do bem. E por isso também que é tão difícil a dor da saudade. É normal a dor da saudade, é normal a gente chorar de vez em quando, mas não pode ser extremo, porque se for muito grande, se eu me deixar levar por esse sentimento, eu vou estar entristecendo quem está do lado de lá, e ele vai sentir muito desanimado de continuar a caminhada dele. Mas o que é isso? O que nos espera do lado de lá? Será que do lado de lá a gente vai para o céu queimar no fogo do inferno, ou para o inferno, ou queimar no fogo dos infernos? O céu, será que a gente vai ficar lá contemplando eternamente o nada? Não é bem assim, porque não faria sentido isso, né, gente? Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, está escrito que onde estiver no teu coração, ali também estará o seu. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. E é nesse sentido que quando a gente desencarna, a gente vai procurar aquelas atividades que nos eram mais afim. Onde estiver o meu tesouro, ali estarei eu, né? Da mesma forma que hoje a gente tem agremiações, nós temos instituições de caridade, nós temos movimentos que ajudam o nosso próximo, nós temos também aquelas organizações para o mal, organizações que, companheiros que gostam dos vários tipos de viciações. Então, quando a gente desencarna, a gente vai procurar aquela companhia que faz sentido para nós, tanto encarnados como desencarnados. No caso das diversas viciações, muitas vezes a gente procura estar próximo daqueles desencarnados, encarnados, que possam nos suprir aquela vontade. As criaturas apaixonadas e viciosas reencontrarão obsessões na materialidade, no dinheiro, no álcool. Só que esses tipos de viciações vai ser um martírio moral muito grande para cada um que está do lado de lá. Além de retardar o processo evolutivo, ele traz um sofrimento muito grande. Do mesma forma que o amor é um laço muito forte que nos une, também o ódio nos prende àquela pessoa. E é um sofrimento muito grande. Porque se a gente pensa que não sofre, o obsessor sofre tanto quanto o viciado. Daí a necessidade de encararmos todas as atividades no mundo como uma tarefa de preparação para a vida espiritual. A nossa experiência na Terra, ela tem que ser um postulado de trabalho e amor, porque se assim o for, essa transição vai ser muito mais fácil. Se tivermos uma obsessão pelos bens terrenos, sem compreender que tudo que a gente adquiriu na Terra não é nosso de verdade, está apenas emprestado para a gente passar por essa experiência terrestre, na hora de deixar esses bens para trás, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. Então, é preciso que a gente comece a entender o real sentido de tudo isso na nossa vida. Que tudo nos foi emprestado para que nós possamos ter uma experiência de evolução aqui na Terra.
E muitas vezes a gente tem a sensação que esses espíritos que são totalmente voltados para o mal estão desamparados de lá, o que não é verdade, porque a espiritualidade superior tenta de todas as formas auxiliá-los, seja quando estamos encarnados ou quando estamos desencarnados. Mas o espírito que está muito materializado, muito voltado ao mal, eles estão desamparados por si mesmos, pela perseverança no mal, pela intenção criminosa e principalmente pela desobediência dos desígnios divinos, que a gente já falou aqui em outras oportunidades, que a lei divina ela está dentro de nós. Então todos nós sabemos o que é importante, e quando a gente foge desses desígnios de Deus, no fundo a gente sabe disso. Então, mas o que é? Como que vai ser do lado de lá? Nós vamos ter diversas ocupações. E essas ocupações, serão de acordo com o nosso grau de adiantamento. E, ao mesmo tempo que os espíritos, que nós procuramos nos instruir, nos melhorar, a gente procura para ajudar nos desígnios divinos, naquilo para a ordem geral. E quanto mais a gente aprende, mais condições a gente tem de auxílio mesmo, nas diversas formas. Quanto mais a gente aprender a amar, mais felizes nós seremos. E para o espírito mais evoluído, a felicidade significa não sentir ódio, não sentir ciúme, não sentir inveja, não sentir ambições e nem qualquer tipo de paixões da vida material. Eles não vão experimentar mais as necessidades que o mundo material nos faz sentir. Não vai ter o sofrimento e muito menos a angústia que a gente sente enquanto encarnado. A vida e enquanto desencarnado também. Porque, como a gente falou lá atrás, quando a gente desencarna, a gente é a mesma pessoa, com todos os vícios, com todas as angústias, com as alegrias. Então, por isso é tão importante a gente prepararmos para a vida, para o mundo espiritual. A vida espiritual é uma atividade incessante pelas missões que os espíritos recebem do Ser Supremo. Lá, nós somos agente do governo do universo. E isso, o desempenho que a gente terá nas atividades, quanto mais adiantados, maior o nosso desempenho e mais a gente sente a felicidade. Para nós, e uma coisa que é importante esclarecer, que também é voltada com esse adiantamento moral nosso, é que para a gente ouvir e ver os nossos companheiros que ficaram aqui na Terra, para a gente comunicar eu estou falando a gente enquanto espírito desencarnado, quando estamos, o espírito desencarnado, para comunicar com quem está encarnado, de qualquer forma, de vê-lo, de ouvi-lo, de poder transmitir, vai depender do seu merecimento. E o merecimento equivale ao grau de adiantamento espiritual. Mas como que a gente vai preparar para essa morte? Que para a gente morrer bem, a gente precisa viver bem. Então, é preciso que busquemos mais conhecimentos sobre a vida futura. Porque quanto mais conhecermos como é do lado de lá, mais segurança nós teremos na hora do desencarne. E menor será o nosso medo nesse momento. Se a gente viver dignamente, com simplicidade e sobriedade, sem vícios e fraquezas, desapegando um pouco do que é material,
E a gente vai ser mais fácil essa passagem, vai ser mais fácil esse desapego, vai ser mais fácil eu compreender que a vida aqui, que era momentânea, ela se interrompeu e da agora para frente começa uma nova etapa da minha vida. É importante a gente pensar como que nós estamos lidando com as nossas pendências, com os nossos desejos, com os nossos apetites. A gente acha que tudo, a qualquer custo, tem que ser preenchido. É muito importante que a gente tenha isso em mente. A gente tem que tirar da nossa cabeça a impressão que do lado de lá vai ter beatitudes ilusórias, eternas, e também não vai ter esses terrores vãos do inferno. Mas a gente vai continuar a nossa vida de acordo com o que a gente fez aqui. Então, a gente tem que ter confiança na bondade de Deus, no amor de Deus, que Ele tem por todos nós, por todas as suas criaturas. A gente tem que tentar avançar com firmeza no coração para o alvo que Ele nos marcou, que é a perfeição. Além do túmulo, o único juiz e o único algoz que nós temos é a nossa própria consciência. Por isso, é muito importante termos conhecimento de nós mesmos, porque ele é o único castigo, mas ao mesmo tempo é a única recompensa que nós temos. Porque quanto mais consciência eu tenho, quanto mais eu tentar evoluir, melhor será. E para encerrar, a gente vai ficar com uma mensagem desse livrinho do Consolador. Mas quem quiser estudar mais a respeito do assunto, além desse livro Consolador, que é do Emmanuel e do Chico, a gente encontra no que é o Espiritismo mais sobre esse assunto, e também um livro que tem o Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é de Leon Denis, tem um capítulo só sobre a morte, para a gente aprofundar sobre ela e ir se preparando. Para encerrar, eu deixo uma mensagem aqui, que é da questão 146 do livro do Consolador, que a educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alcançando-o para a luz e para o bem. Bom, gente, hoje a mensagem de hoje é essa, que possamos nos preparar, estarmos preparados para quando esse momento da transição chegar. E que tenhamos em mente que é apenas uma mudança de plano, é apenas uma transição, mas a gente continua vivo. Eu estou com essa blusa do Instituto do Amor, que é uma árvore cheia de coraçãozinhos, com a mensagem: a vida segue. E é isso que a gente não pode perder de vista. A vida segue, sempre tem um novo aprendizado e sempre temos a possibilidade de reencontrar com os entes queridos. Mais cedo ou mais tarde esse encontro acontecerá. Então, nesse momento, vamos fechar novamente nossos olhos e mandar a nossa vibração de amor, que possa fortalecer toda a equipe médica, de enfermeiros, auxiliares, de todos os profissionais da saúde, os diversos segmentos, principalmente aqueles da linha de frente, que eles possam se sentir fortalecidos para passar por esse momento. Peçamos ainda força para aquelas famílias nas quais seus mortos são enterrados sem o momento da despedida. Que cada um possa sentir a força do Cristo que há em nós. Senhor, espiritualidade amiga, pedimos
que recebam todos aqueles que estão desencarnando por esses dias, durante essa pandemia, que fortaleça todos vocês na assistência a todos que estão desencarnando. Que cada irmão que passa por esse momento de transição possam sentir a nossa vibração do bem, se sentir fortalecido, que essa névoa possa ser retirada dos nossos olhos e que sintam a beleza do mundo espiritual. Que assim seja.